Beleza, pessoal? Então, eu vim aqui falar um pouquinho sobre uma questão que eu tenho vivido aí nos últimos tempos como consultor. Tenho trabalhado como consultor de UX e designer para diversas empresas e diferentes tipos de projetos e também com diferentes tipos de pessoas. E nessas vivências a gente aprende muitas coisas, convive com diferentes culturas e situações, né? E aí, uma das coisas que eu fui percebendo e vivenciando é essa diferença entre uma coisa que eu vi que realmente existe de pessoas mais de exatas e mais de humanas, pessoas mais qualitativas, outras mais quantitativas. E isso se reflete bastante quando a gente senta a conversar com pessoas de marketing, pessoas de vendas, desenvolvedores também. E isso fica bastante evidente, assim, um pouco desse perfil, né, mais quantitativo, mais racional, mais objetivo dessas pessoas e às vezes até uma desconfiança com dados mais qualitativos, né. E é uma visão meio generalista, mas eu senti isso bastante, assim como no outro lado com os designers, né. Designers de uma forma bem ampla também, geralmente são mais subjetivos, né? Eu sou designer, então eu sinto isso também. Minha própria palestra é uma análise bastante qualitativa, e a gente é mais subjetivo e tal, e até tem usa de se distanciar dos dados ou de questões mais objetivas como um escudo às vezes, assim, para se manter na sua zona de conforto. E eu acho que a gente precisa mudar um pouco esse paradigma que só nos afeta e dificulta o nosso crescimento, né? E isso eu vejo muito com designers visuais, principalmente, que acabam sendo pessoas um pouco mais focadas, tentam focar demais na sua área às vezes e esquecem de outras áreas. E aí por isso que eu trouxe um pouco desse conteúdo para falar que essa coisa de complementar dados e perfis só tem a enriquecer a nossa experiência, os projetos que a gente se envolve e os produtos que a gente desenvolve. E isso eu aprendi um pouco fazendo uma análise de usabilidade de um projeto de um site, um aplicativo para um banco, que ele tinha um produto que era um cartão de crédito que eles estavam oferecendo, e aí a gente foi chamado para fazer um diagnóstico focado principalmente na otimização da conversão e engajamento desse produto, entender mais sobre o cliente tinha muitas dúvidas, porque ele simplesmente fez um produto gigante, nunca testou nada e nunca falou com o usuário, né? Coisa normal, né? Infelizmente. E aí nos chamou para tentar elucidar algumas coisas, né? E aí o que a gente fez? A gente fez testes de usabilidade e análise de métricas, foram dois serviços específicos que a gente colocou nesse projeto. E aí foi bastante interessante, porque quando a gente começou a planejar esse teste de usabilidade, a gente recebeu os acessos às ferramentas de Google Analytics e Hotjar. O Hotjar oferece heatmaps, mapas de calor, gravação de tela, funis e o Analytics, diferentes outros dados, né? E a gente começou a olhar aquilo, buscar nessas ferramentas alguns sinais, algumas informações importantes para conhecer mais sobre o usuário, mais sobre o produto, para poder construir um teste de usabilidade mais rico. E isso foi bastante interessante, a gente já conseguiu aprender um monte ali, conseguiu pensar nos roteiros desses testes, né, planejar esses testes com bastante qualidade. A gente fez uns testes para 20 usuários, eram diferentes perfis de usuários, bem diferentes, com um produto complexo, tinha landing page, aplicativo, website mobile. Então essa complexidade para esse número de usuários acabou gerando um teste mais qualitativo, né? Ele não foi tanto um teste com tanta precisão nas questões de usabilidade, mas gerou sim diversos apontamentos críticos sobre usabilidade, apontamentos bem importantes, mas gerou bastante dado qualitativo, bastante insights e hipóteses sobre mais relacionado a fluxo de uso, a visão de negócio, a modelo de negócio, algumas coisas um pouco mais amplas e que eram difíceis de confirmar com os poucos usuários que tinham falado sobre aquilo. Eram dados
muito inconsistentes, assim, muito sensíveis, né? A gente não tinha muita segurança para entregar aquilo para o cliente como uma conclusão, né? E aí foi legal que a gente tinha a oportunidade de voltar para o Google Analytics e para o Hotjar e começar a comparar esses dados qualitativos lá desse teste de usabilidade, vários qualitativos e outros quantitativos, mas principalmente esses qualitativos, e tentar visualizar ali nesses dados, nessas ferramentas, como o funil de conversão, que foi muito importante, representações daqueles comportamentos, né? E aí a gente começou a comparar entre essas ferramentas, o funil ali do Hotjar com o fluxo de comportamento do Analytics, gravações de tela, que foram muito importantes também, mapas de calor. Então, foram apenas 20 testes de usabilidade, mas depois com milhares de usuários nos funis ali, visualizando aquilo, tentando entender as centenas de vídeos de gravação de tela, geraram vários... fortaleceu bastante aqueles dados mais qualitativos, mais soltos que a gente tinha, e tornou muito mais quantitativo e mensurável aquela análise. Isso fortaleceu demais a nossa apresentação e as nossas conclusões, né? E uma coisa interessante que rolou rolou uma iteração com os dados, né? A gente olhou os quantitativos para ir para os quantitativos, fez os testes, depois voltou e voltou de novo para comparar, então ficou iterando. E essa iteração trouxe esse grande aprendizado, que foi muito rico. Isso foi muito legal, trouxe diversas sugestões relevantes, a gente levou isso para o cliente sentiu isso, deu para perceber, a gente teve esse feedback dessa percepção do cliente de quanto essa união dos dados, apesar de ser um projeto bastante enxuto, foi rico para ele, trouxe muito valor para a visão de produto deles. E aí a conclusão que a gente chega com essas pesquisas, com esse cruzamento de dados que eu cheguei, que nosso time chegou, é que dá para fazer umas pesquisas bastante relevantes com relativo pouco investimento. A gente até considera 20 usuários um número bom, perto da maioria dos testes, das pesquisas que a gente faz. Geralmente, testes de usabilidade a gente faz com menos usuários, 8 usuários, 10 usuários, já consegue bastante resultados interessantes. Nesse caso foram 20, mas como foi um produto bastante complexo, né, ele gerou análises mais complexas também. Mas a consequência é que dá para fazer com pouco coisas interessantes combinando dados, né? As ferramentas de Hotjar, principalmente o Hotjar, com as gravações de tela e o funil, foi essencial, porque a gente conseguiu ver muito o que o usuário falava, o que ele fazia e o que estava acontecendo lá na ferramenta com muito dado, né? Muito vídeo, muito funil. E aí isso nos traz, voltando à questão das pessoas qualitativas, do designer focado mais no seu mundinho e tal, nos traz recursos para sentar na mesa com gestores, com líderes e tratar de igual para igual, né? Conversar, trazer dados ricos e quebrar um pouco esse paradigma, esses preconceitos e tal, que só tem a nos limitar, né? Então a conclusão é que a gente pode fazer bastante com pouco se a gente cruzar as informações e quebrar um pouco esses preconceitos aí. Obrigado. Legal. Muito obrigado, Marcon. Valeu.